Glória a Deus. Recebam todos a paz do Senhor. Amém. Já que nós estamos sob os nossos pés, vamos achar no texto sagrado, Ezequiel, capítulo de número 1. Glória a Deus. Ezequiel, capítulo de número 1. E eu quero ser grato a Deus pela alegria de poder contribuir mais uma vez na querida AD Perus, Jardim Rincão. Quero deixar registrado aqui a minha palavra de gratidão a Deus pela vida do vosso pastor. Mesmo em sua ausência, faço questão de mencioná-lo, pastor Rogério Santos. Aqui, muito bem, o representa pastor Sebastião. E eu quero deixar a minha palavra de gratidão a Deus pela vida desses muito dignos servos do Senhor. Com muita alegria, mais uma vez, me recebe aqui nesta querida igreja. Que Deus em Cristo abençoe também, porque neste ensejo nós estamos no trabalho de missões. Deus abençoe, evangelista Fred, evangelista Luciano, toda a diretoria. Deus abençoe vocês. Ezequiel, capítulo de número 1, quem encontrou, diga amém. Tenho a alegria de servir a Deus na Assembleia de Deus que está na Cachoeirinha, mais precisamente no Jardim Antártica. Meu pastor é o pastor Júlio Silva, e ele manda o seu abraço ao pastor Rogério, ao pastor Sebastião e a toda a igreja. Quantos recebem, digam amém. Amém. Está escrito assim: era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. Versículo 28. Versículo 28 está escrito assim: como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. Vendo isto, caí sobre o meu rosto. Eu queria que no 3 toda a igreja dissesse: caí sobre o meu rosto. 1, 2, 3. Caí sobre o meu rosto. E ouvi a voz de quem falava, e você diz amém. Se acomode, por gentileza. Eu tenho alguns minutos para compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração. Antes de entrar no texto, quero só avisar os irmãos que ao fim deste culto, você vai encontrar ali atrás as trufas mais deliciosas do Brasil. Só se você conhecer essa pessoa que está perto de você e tiver intimidade com ela. Se você não quiser, não precisa fazer, mas diga para alguém: já que você nunca fez nada por mim, você vai comprar uma trufa para mim. Querendo Deus, no mês de abril nós estaremos embarcando para o Egito e Israel. E o que me ajuda a chegar lá no Egito e em Israel é você que decide passar lá atrás e comprar uma trufa. Para você é chocolate. Para mim é sonho. Para você é chocolate. Para mim é pesquisa. Para você é chocolate. Para mim é crescimento ministerial. Passa lá atrás. Deus, o Senhor, te abençoará. Qual é o preço, Wesley? Sonhos não têm preço, irmãos. Então, quando você pegar a trufa na mão, você vai dar o preço que o Espírito Santo colocar no seu coração. E eu creio que em abril eu estarei atravessando para viver uma experiência especial. Que Deus nos dê um bom momento com a sua palavra. O fato de Ezequiel, Deus abençoe Eliabe, Natan, Deus abençoe Vitor.
o fato de Ezequiel ter nascido na linhagem da tribo de Levi lhe conferia a autonomia de um dia se tornar sacerdote. Ezequiel dedica toda a sua vida para que com 30 anos ele se tornasse um sacerdote no templo em Jerusalém. Com 30 anos, Ezequiel receberia o ofício, a consagração para o seu sacerdócio. Eu penso que no teor, na expectativa, no afã de se tornar um sacerdote, ele cresce trabalhando para que isso acontecesse. Eu não estou falando de alguém que investiu dias. Eu não estou falando de alguém que investiu horas. Eu estou falando de alguém que investiu a vida para se tornar sacerdote. Mas a expectativa de Ezequiel, o projeto de Ezequiel, os planos de Ezequiel são frustrados quando ele tinha aproximadamente 25 anos de idade. Com aproximadamente 25 anos de idade, a maior superpotência da época, a Babilônia, entra em Jerusalém. E Nabucodonosor, o rei da Babilônia, decide levar consigo cativo uma massa expressiva de pessoas. Aproximadamente 10.000 pessoas. 10.000 pessoas da corte de Jerusalém, da nobreza de Jerusalém. 10.000 pessoas dotadas em conhecimento. 10.000 pessoas que eram autodidata. 10.000 pessoas formadas em toda a ciência. Pessoas das quais o rei Nabucodonosor queria levar cativo para que atuasse na nobreza da Babilônia, na corte da Babilônia. É nessa primeira leva que Ezequiel é levado. E entre essas aproximadamente 10.000 pessoas, outras personalidades bíblicas se destacam, e os irmãos já conhecem, Daniel e os seus amigos. A Bíblia diz que agora o povo de Israel está cativo. O capítulo de número 1 é Deus comissionando Ezequiel, chamando Ezequiel, separando Ezequiel, escolhendo Ezequiel para uma missão. Porque todo aquele que serve a Deus precisa entender que você tem uma missão. Você não está nesse culto à toa. Você não está aqui à margem da pergunta, o que eu nasci para fazer? Não. Você está aqui porque você tem uma missão. E é no capítulo 1 que Deus decide comissionar esse homem. Chamar esse homem. É no capítulo 1, no âmago da sua insuficiência e incapacidade. Pés presos, mãos presas, cativo na Babilônia. É nesse cenário que Deus decide abrir os céus para Ezequiel. Porque é no teor da crise que Deus abre os céus. É assim mesmo. É quando tudo... Eu estou vendo Deus abrir os céus para Ezequiel no capítulo 1. E eu chamo o capítulo 1 do capítulo do não de Deus. Que eu estou observando na vida de Ezequiel, que é o passo em que ele cresce. Ele está entendendo que
Deus não o chamou para o sacerdócio. Deus abre os céus no capítulo 1 e faz Ezequiel entender de uma vez por todas que Deus o chamou para ser profeta. E existem duas coisas aqui que permeiam o leitor ou o ouvinte do capítulo 1. Primeiro, a previsibilidade do homem. Qual é? Ezequiel vai ser sacerdote. Mas na história de Ezequiel não existe só a previsibilidade humana. Também há, na história de Ezequiel, a provisão divina. Porque a previsibilidade está dizendo sacerdote, mas a provisão está dizendo profeta. Eu tenho uma palavra para liberar e se você crer, recebe. Você não vai ser aquilo que as pessoas estão falando. Você vai ser aquilo que Deus está falando. Ainda bem que alguém se alegrou, eu preciso liberar uma palavra de Deus. Você não vai ser a previsibilidade do homem, você vai ser a provisão de Deus. Você não vai ser, eu não sei se alguém acredita, mas eu vim para pregar. Você não vai ser o que a família está falando, o que os colegas estão falando, o que os vizinhos estão falando, o que os amigos estão achando. Você vai ser aquilo que Deus determinou que você será. E se alguém acredita nessa palavra, levante as suas mãos e fale alguma coisa. Eu chamo de o capítulo do não de Deus, porque é tudo que eu consigo enxergar agora na história de Ezequiel, o não de Deus. Porque veja bem, ele está dedicando toda a sua vida para se tornar sacerdote, mas com aproximadamente 25 anos, Deus interrompe os projetos de Ezequiel, fazendo com que Nabucodonosor o tire de Jerusalém. E o ofício sacerdotal só pode ser exercido no templo em Jerusalém. Uma vez que ele está fora do templo, ele nunca vai conseguir, com 30 anos, exercer o ofício sacerdotal. Afinal de contas, já, nas próximas invasões, o templo será destruído. Será impossível Ezequiel exercer o sacerdócio. Mas olhe para cá, se Deus te disser um não, é porque Ele tem um sim da parte dEle para você. Se Deus frustrar o seu plano, é porque Ele tem um plano dEle para realizar em você. Se Deus fechar a sua porta, é porque Ele tem uma porta dEle aberta para você. Receba como quiser, porque eu vim liberar. Se Deus frustrar os seus sonhos, é porque Ele tem um sonho dEle para você. Se Deus frustrar a sua expectativa, é porque Ele tem uma expectativa dEle ao seu respeito. Então, o capítulo de número 1, eu não chamo do capítulo do sim de Deus, eu chamo do não de Deus para Ezequiel. É mais ou menos assim, você não vai ser o que você quer, você vai ser aquilo que eu quero. Você não vai ser o que você sonhou, você vai ser aquilo que eu sonhei. Aleluia. Talvez você não esteja entendendo muito, porque este culto de missões não é o culto do sim de Deus para você, mas é o culto do não de Deus para você. O não para os seus sonhos, o não para os seus desejos, o não para o seu projeto. E eu sei que é difícil receber uma palavra como essa, eu tenho dito a Deus porque que Ele me chamou para ter uma palavra com esse teor, mas Ele disse para mim, só prega que eu me responsabilizo. Então lá vai, eu estou pregando para pessoas que estão se sentindo frustradas como Ezequiel estava no capítulo de número 1. Frustradas porque está vivendo o não de Deus. Eu queria que você redobrasse a sua atenção, porque eu estou pregando sobre alguém que investiu anos, ou melhor, investiu toda a sua vida. Afinal de contas, ser um sacerdote não é uma tarefa muito fácil. Para ser um sacerdote, Ezequiel tinha que estudar zootecnia. Ele precisava entender da ciência que estuda a criação e o manejo de animais. Afinal de contas, ele lidaria com animais como sacrifício, então ele precisava entender sobre a ciência que estuda os animais. Ele não precisava só entender de zootecnia, é por isso que ele tinha que dedicar a vida toda estudando. Ele precisava também entender de botânica, afinal de contas, ele era responsável por extrair coisas que o templo precisava de arvoredo, como por exemplo, todo tipo de óleo que Deus exigia que tivesse pelo lado de dentro do templo. Era oriundo da biologia vegetal. Ele precisava entender de botânica. Ele precisava entender como se dava o desenvolvimento de uma semente específica ao cair na terra.
Ele precisava saber, afinal de contas, era desses arvoredos específicos, era dessas plantas específicas que se extraíam algumas especiarias que eram utilizadas no templo. Mas ele não precisava só estudar botânica, ele precisava estudar medicina também. Os irmãos estão percebendo que, ao passo que eu falo, a função sacerdotal compreende várias funções em um só ofício. É por isso que todo aquele que quisesse ser sacerdote tinha que dedicar toda a sua vida. Ele precisava entender de medicina, porque um sacerdote era um agente sanitário da sua época. Era ele quem dava diagnóstico: curado, imundo; curado, purificado; curado, limpo. Era ele quem dava o diagnóstico. Era ele quem dava o atestado médico de cura. Porque era típico naquela época mais de 30 doenças da pele. Alguém que se achasse leproso não poderia estar por aí andando solto no seio da sociedade. Ele deveria ir ao sacerdote, o sacerdote ia examinar, e uma vez que ele fosse constatado doente, ele precisava ser retirado do clube social, do meio da sociedade, do âmago da sua família. Ele deveria estar recluso, fora da cidade, em uma espécie de casebre ou leprosário, como você quiser. Uma vez que esse doente se achasse curado, ele não poderia voltar à sociedade, às atividades diárias. Não, ele deveria ir ao templo, procurar o sacerdote, que era o agente sanitário, que ia examinar, e uma vez dando... Então o sacerdote precisava entender de medicina. Compreende que para ser sacerdote é uma tarefa muito difícil? É desde criança, diante da expectativa de ser sacerdote com 30 anos. Então ele está crescendo, dedicando toda a sua vida. Eu não estou pregando sobre alguém que Deus frustrou, porque investiu dias, semanas, horas. Não, eu estou falando que Deus frustrou toda uma vida. Eu estou falando que Deus disse não a Ezequiel, mesmo ele tendo dedicado toda a sua vida. Um sacerdote precisava entender também direito. É por isso que ele tinha que dedicar toda a sua vida ao estudo e ao trabalho para se tornar um sacerdote. Ele tinha que entender do direito por causa das leis morais, as leis civis, as leis sanitárias, como já disse, e as leis religiosas. Porque, afinal de contas, ele era um juiz, era ele quem dava sentenças ao descumprimento de leis e de regras. Você sabe disso. Então, o sacerdote dedicava toda a sua vida para que com 30 anos fosse ungido. Mas quando eu vejo Nabucodonosor entrando em Jerusalém, quando Ezequiel tem aproximadamente 25 anos de idade, é como se Deus estivesse dizendo a Ezequiel: não, você não vai fazer do seu jeito, não vai ser o seu sonho, não vai ser o seu projeto, vai ser o meu jeito, vai ser o meu sonho, vai ser o meu projeto. E ainda bem que alguém se alegrou aqui do meu lado direito, aqui do meu lado esquerdo, ainda bem que alguém até levantou a mão. E é difícil receber uma palavra como essa, porque Deus fala assim, mas hoje não é o culto do sim. Deus abre porta, mas hoje não é o culto que Deus vai abrir a porta. Deus faz milagre, mas hoje não é o culto. O maior milagre não vai acontecer do lado de fora de você essa noite. O maior milagre vai acontecer do lado de dentro. Deus tem um sonho melhor para você. Aleluia! É como se Deus estivesse dizendo a Ezequiel: não vai ser o seu sonho, não vai ser o seu projeto, vai ser o meu projeto. Vai ser o meu. Eu estou pregando para a gente que está vivendo à margem da frustração. Porque tudo deu errado. Você investiu dinheiro, você investiu tempo, você investiu sentimento, você investiu família, você investiu ministério, você investiu CNPJ. Deu errado. E Deus está dizendo para você: tranquilo. Eu frustro, mas eu não esqueço. Ah, se alguém recebesse: eu faço chorar, mas eu não abandono. Se ele te frustrou, é porque ele tem um plano melhor. Eu posso repetir isso, os demônios odeiam o que eu estou falando aqui, porque eles acham que você vai morrer na frustração, porque não aconteceu, mas lá vai. Se Deus permitiu a frustração, é porque ele tem um plano melhor para você. Levante as mãos quem prefere. Levante as mãos quem prefere. Wesley, eu não gosto desse negócio de levantar a mão. Então rasga a Bíblia, porque o salmista disse: no átrio todos levantem as mãos. Levante as mãos quem prefere o sonho dele, o plano dele, o projeto dele, a vontade dele. Eu percebi que alguns irmãos até ficou murcho, ficou difícil receber essa palavra, mas lá vai. Você orou: Pai nosso que estais no céu, santificado. Você não ora isso no seu quarto? Venha a nós o teu reino. Você disse: seja feita a
tua vontade. Se você não sabe, eu vou te falar, essa é a oração mais perigosa que existe, porque uma vez que você tenha dito, seja feita a tua vontade, você está aclopando todas as suas vontades em um mesmo pacote e jogando ele fora. Você está dizendo, não é mais minha vontade, é a sua, não é mais meu querer, é o seu, não é mais meu sonho, é o seu, não é mais o meu projeto, é o seu, não é mais o meu... Alguém está comigo nessa palavra? Deus está dizendo, se eu permitir a frustração, é porque eu tenho um plano melhor para você. Porque às vezes é assim, a gente ora, abre! Deus fala, não vou abrir. Às vezes a gente ora, cura! E Deus decidiu, não vou curar. Às vezes a gente fala, Deus restaura! E os céus decidiu, Deus bateu o martelo, não vou restaurar. Mas eu vou ensinar ela. Eu vou ensinar ele, que mesmo que eu não faça o que ele quer, aleluia. Estou sentindo autoridade para falar. Mesmo que eu não faça o que ela quer, a ausência da sua vontade não é a ausência da bondade. Vou de novo. A ausência da sua vontade realizada não é a ausência da bondade de Deus. Ele não fez do jeito que você queria, mas ele continua bom. Alguém está comigo aqui? Ele não fez do jeito que você queria, mas percebeu? Você continua de pé, continua respirando, continua dando glória, continua calçado, continua vestido. Eu vou falar até alguém reagir. Continua trabalhando, continua vivendo a providência. Alguém está comigo nessa? Eu vou pregar só para os adolescentes para ver se eles estão aqui. Mesmo que Deus não faça a sua vontade do jeito que você quis, a faculdade que você quis, a marca que você quis, a maneira que você quis, Deus está dizendo, eu continuo no trono, a glória ainda é minha, o governo ainda é meu, a bondade. Alguém está comigo aqui para adorar a Deus? Ou alguns só vão pular se ele fizer, alguns só vão dar glória se ele fizer, ou alguns só vão cantar se ele fizer. Se ele não fizer, eu vou cantar. Se ele não fizer, eu vou adorar. Se ele não quiser, no domingo do culto de missão eu vou levantar a minha mão, porque Deus não está condicionado à minha vontade. Eu senti de pregar, Deus não é menino, Deus não é boneco manipulável, Deus não é pedaço de gesso que você leva para cá, leva para cá. Deus é Deus, Deus não é gente, não se submete, não é contrariado, ninguém pode manipular, persuadir. E alguém está dizendo, se Deus não fizer, então você vai viver isso, porque se ele não fizer, ele ainda continua sendo Deus, o trono ainda continua. Eu estou sentindo de pregar, ele está sentado no trono e está dizendo, vai me adorar ou vai fazer bico, porque eu não fiz, vai me adorar ou vai fazer carão, vai adorar ou vai ficar emburradinha. Se não for do seu jeito, o meu jeito é melhor, o meu plano é melhor, o meu caminho é melhor. Ele traz uma datagem para nós. Se vocês puderem deixar o versículo 1 para mim, por gentileza. Qual que é a data que ele traz para nós? Para quem não fechou a Bíblia, olhe o versículo 1. 5º dia, 4º mês, do 30º ano. Diga 30º ano. Em algumas versões de Bíblia está assim, no meu 30º ano. Sabe o que Ezequiel está dizendo? Que esse será o ano em que ele fará 30 anos de idade. Ele traz especificamente dia, mês e ano. Alguns historiadores acreditam que possivelmente esse seja o dia, o mês e o ano em que ele está fazendo 30 anos de idade. E aí, Wesley, o céu se abriu. Porque Deus sabe que se Ezequiel estivesse agora em Jerusalém, ele estaria realizando o maior sonho da vida dele. Ser sacerdote. Mas adivinha? Ele não está em Jerusalém. Se ele estivesse agora em Jerusalém, pastor Sebastião, ele estaria recebendo paramentos e objetos litúrgicos para ser sacerdote. Como, por exemplo, ele receberia uma túnica.
É uma veste longa, de linho branco, cobria o corpo, simbolizava pureza e santidade. Ele receberia calções de linho, do quadril até os pés. Era usado por debaixo da túnica, para cobrir a coxa e toda a nudez. Ele receberia agora, lá em Jerusalém, agora, quando? No 5º dia, no 4º mês do 30º ano. O que ele receberia? Ele receberia um cinto ou uma faixa, ele era todo bordado, prendia a túnica. O que ele receberia? Ele receberia um manto, é um tecido macio, fios de lã azul, confeccionado especificamente para o sacerdote. Na bainha havia sinos de ouro, romãs de tecido. Ele receberia agora, lá em Jerusalém, um peitoral do juízo, uma peça quadrada, que era fixada no peito, continha 12 pedras preciosas, e cada pedra referia-se a uma tribo de Israel. Ele receberia agora um mitra, lá em Jerusalém. O que é um mitra? Um turbante de linho para pôr sobre a cabeça. Ele receberia agora, lá em Jerusalém, uma placa de ouro. Ela fica fixada no mitra. E todos que olham para a cabeça do sacerdote, vê o mitra e vê a placa de ouro. E a placa de ouro tem a inscrição, santidade ao Senhor. Isso indica a consagração dele a sacerdócio. Olha o tanto de coisa que ele receberia. Mas ele está recebendo alguma coisa, gente? Ele não está recebendo absolutamente nada. Mas olhe para cá, os céus se abriram. Para os que amam a palavra, eu vou repetir. Ele não está recebendo nada disso em Jerusalém, até mesmo porque ele está na Babilônia. Mas os céus não estão fechados, os céus estavam se abrindo. Eu tenho uma pergunta para você: é melhor receber a túnica em Jerusalém ou ter os céus abertos na Babilônia? Eu tenho uma pergunta para você, receba como quiser. É melhor receber calções de linho em Jerusalém ou ter os céus abertos na Babilônia? É melhor receber um cinto ou ver os céus abertos? Alguém está aqui comigo nessa palavra? É melhor receber um manto alternado, lindo, chique demais, ou ver os céus abertos? É melhor receber o peitoral com 12 pedras preciosas e raríssimas em Jerusalém ou ver o céu aberto na Babilônia? É melhor receber um mitra em Jerusalém ou ver os céus abertos na Babilônia? É melhor receber a placa de ouro em Jerusalém ou ver os céus abertos na Babilônia? Fica com mitra, fica com a placa de ouro, fica com o turbante, fica com os calções de linho, fica com a túnica. Eu prefiro ter os céus abertos. Eu prefiro, alguém está comigo aqui nessa palavra? Eu prefiro ter os céus abertos. Eu preciso pregar para alguém que trouxe glória a Deus. Tem gente que tem túnica, mas não tem céu aberto. Tem gente que tem o cinto, mas não tem o céu aberto. Tem gente que tem o peitoral do juízo, mas não tem o céu aberto. Tem gente que tem o mitra, eu vou melhorar. Tem gente que tem a carteirinha, mas não tem o céu aberto. Tem o nome, mas não tem o céu aberto. Tem status, tem acesso, tem chave. Mas não tem. Eu prefiro os céus abertos. Eu prefiro os céus. Eu prefiro não ser nada na Babilônia do que ser alguém em Jerusalém com o céu fechado. Eu não sou nada na Babilônia, mas os céus estão abertos. Já estou terminando. Tem gente que tem dinheiro, mas não tem o céu aberto. Eu sinto graça aqui nesse altar. Aleluia, aleluia, aleluia. O que é melhor? Ser sacerdote em Jerusalém e nunca ter visto Deus, ou ser profeta na Babilônia e ver a face de Deus? Fica com cargo, fica com regência, fica com liderança. Eu prefiro não receber nada e vê-lo do que receber alguma coisa e nunca ter.
estou sentindo de Deus, uma palavra está se aproximando dos meus lábios, e a profecia está chegando nos meus lábios, e eu preciso liberar. Então, se tem alguém comigo, recebe essa palavra. Melhor é ver o céu aberto. Melhor, eu vou pregar, melhor do que o ouro é ver os céus abertos. Alguém aqui, alguém alguém levanta a mão aqui no altar, já tem gente recebendo. Lá atrás, alguém está comigo nessa palavra? Nós estamos caminhando para os minutos finais da mensagem. Eu preciso que você receba em nome de Jesus. Eu prefiro ver o céu aberto. Oh, glória a Deus! Melhor do que a placa de ouro, embora muita gente está atrás do ouro. Eu prefiro não ter o ouro, mas ter o céu aberto. Aleluia! Eu sinto de profetizar na noite desse dia. Os céus estão se abrindo, e eu vou falar uma coisa para você. O céu se abriu no versículo 1, pastor Sebastião, e o que Ezequiel viu, ninguém viu na Bíblia. O que Ezequiel está registrando não aparece outra vez. Moisés viu Deus, mas não viu do jeito de Ezequiel. Isaías viu Deus, mas não viu como viu Ezequiel. Aleluia! Daniel viu Deus, mas não viu como viu Ezequiel. João vê as coisas de Deus, mas não viu como vê Ezequiel. Eu vou liberar, e se você está aí, recebe. Se você suportar os anos de frustração, Deus vai te dar capacidade de ver aquilo que ninguém está vendo. Alguém recebeu aqui? Alguém recebeu aqui? Alguém recebeu aqui? Se você tiver coragem de suportar o não de Deus, Deus está te dando estrutura para ver o que Moisés não viu, para ver o que Isaías não viu. Levanta a mão para receber. Quem suporta não recebe estrutura. Quem suporta não recebe a base. Quem suporta não recebe capacidade de ver aquilo que ninguém viu. Toda vez que o céu se abre, uma novidade acontece. Toda vez que o céu se abre, o texto diz que os céus estão se abrindo. E ele está vendo uma tempestade. Isso aqui, esse relato é exclusivo. Olha o que Ezequiel diz. Tem uma tempestade se aproximando. Ele vê no meio da tempestade fogo, clarão, faíscas, relâmpagos, trovões. E o texto diz que quando ele consegue visualizar, de forma que seus olhos possam ver, e ele possa descrever, sabe o que ele vê? Seres. São 4 seres. Os 4 seres são como uma forma de homens. Suas pernas são retas, longas. Os seus pés são como de bezerro. Mas os pés de bezerro reluzem como bronze polido. Debaixo das asas dos seres, porque os 4 seres têm asas que se conectam uma nas outras, dos outros seres, embaixo das asas que se conectam, asas que voam, e embaixo das asas que voam, mãos humanas, braços e mãos humanas. Essa visão é assustadora, estarrecedora, mas olhe para mim e receba algo de Deus. Causa medo, mas é de Deus. Causa insegurança, mas é de Deus. Eu nunca vi esses anjos que os crentes andam vendo, tudo fofinho, pele branquinha, cabelo enroladinho, auréola na cabeça. Os anjos que a Bíblia me mostra, se descer um aqui, fica a Bíblia, fica a chave, fica celular, eu vou embora correndo. Eu vou daqui para a cachoeirinha na velocidade da luz. Por quê? Porque ele vê a visão e ele tem medo. O que ele tem? Medo. Causa insegurança. Mas olhe para mim, tem coisas que causam medo, mas é Deus. Causa insegurança, mas é Deus. Ele está olhando, os seres estão se movendo, e no meio deles tempestade, relâmpagos, trovões, faíscas, fogo. Imagine isso, irmãos. Só que vai piorar, porque os 4 seres têm 4 faces. Alguém já viu uma pessoa que tem 4 faces aqui?
Vai piorar, porque uma face é como de um homem, a outra como de leão, a outra como de boi, a outra como de águia. Assusta, mas é Deus. Eles pareciam carvão acesos. Ao relato de Ezequiel, eles eram como tochas acesas. Eles estavam em sincronia, se movimentando. E Ezequiel consegue ver que próximo a esses 4 seres haviam rodas com aros dentro de si. Esses aros e essas rodas estavam se movendo com os seres, e os aros se moviam no seu próprio eixo. Aros que têm olhos por dentro e por fora. Assusta, mas é Deus. No meio de toda essa visão, o evangelista irmão Luciano, ele consegue identificar uma cor. Diga qual? A cor da pedra preciosa chamada berilo. Uma cor de uma pedra preciosa. Eu fiquei encantado com isso, porque se ele estivesse agora em Jerusalém, ele estaria recebendo 12 pedras preciosas. Mas ele está vendo a cor só de uma pedra preciosa. Deus está ensinando a Ezequiel, Deus está dizendo: Ezequiel, em Jerusalém é 12, mas aqui na Babilônia é uma só. Ezequiel, estou te ensinando que comigo não é sobre o muito, comigo é sobre o suficiente. Melhor esse glória, sabe por quê? Cada pedra que ele receberia em Jerusalém remete-se a uma tribo. O berilo, que é a cor que ele está vendo na visão na Babilônia, é a pedra que se remete à tribo de Asser. Asser significa feliz ou abençoado. Sabe o que Deus está dizendo para ele? Ô Ezequiel, comigo o suficiente, você pode ser feliz. Você não precisa de 12 para ser abençoado. Vou melhorar. Eu melhoro aqui, você melhora o glória aí. Você não precisa do muito para ser abençoado. Quem disse que o muito é sinal da bênção de Deus? Quem vê Deus já tem o suficiente. 2, 3, 4. Alguém está aqui comigo? 5. Cadê a sexta P6? 7. Você não precisa do muito, você precisa do suficiente. O texto diz que quando ele vê essa visão e vê Deus, ele cai sobre o seu rosto. Sabe por que ele cai? Ele tem medo, insegurança de tudo que ele está vendo. A glória de Deus derruba Ezequiel. O que derruba Ezequiel? Vamos comigo, o que derruba Ezequiel? A glória de Deus. Olhe para cá. Glória de Deus não é quando você pula. O sinal de que a glória de Deus está presente não é quando eu pulo. É quando algo está sendo abatido em mim. Talvez você esteja se perguntando por que eu vou falar. Porque a glória de Deus abate a humanidade. 3 pessoas entenderam? Eu vou de novo. O sinal da glória de Deus não é quando eu falo em línguas, isso é resultado. Não é quando eu pulo, isso é alegria. Não é quando eu corro. Glória de Deus, quando se manifesta, não me faz elevar, me faz descer. Eu preciso terminar minha participação dizendo: tudo com Deus não começa em cima, começa embaixo. Tem alguém para receber? As coisas com Deus não começam em cima, começam embaixo. É por isso que Deus faz Ezequiel cair com a glória, porque ele vai ser profeta. E quem quer ser alguma coisa na mão de Deus precisa entender: as coisas não começam em cima, começam embaixo. Que autonomia é essa que você tem de achar que Deus não pode te levar embaixo, se a vida é feita de altos e baixos? É por isso que Deus está fazendo isso com Ezequiel, porque Deus faz isso quando Ele quer cumprir algum propósito na vida de alguém. Primeiro Ele faz ir embaixo. Você veio nesse
esse culto como alguém que está dizendo, eu não posso ir embaixo. Alguns estão indignados, por que eu estou vivendo isso? Deus está dizendo, quem você pensa que é de achar que eu não posso te colocar embaixo? Fique tranquilo, estar embaixo é o preparo para uma grande subida. Alguém recebeu aqui? Alguém recebeu aqui? Ezequiel cai no capítulo 1, mas no capítulo 2 o mesmo Deus diz, levanta Ezequiel, porque a vida é assim, é capítulo 1 e capítulo 2, é embaixo e é em cima. Se você ver o objeto eletrocardiograma no hospital, você vai ver que aqueles que têm sinal de vida estão vivendo isso aqui, ó, embaixo e em cima, embaixo e em cima, embaixo e em cima. Quando a máquina e a linha da máquina fica reta, quer dizer que não tem mais vida. Deus está dizendo, você não vai morrer embaixo, você está embaixo porque está vivo, você está embaixo porque está de pé, você está embaixo. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Eu preciso terminar minha participação dizendo, todos aqueles que Deus chamou, começam embaixo. Abraão teve que descer de Ur dos Caldeus, Isaac teve que descer ao vale de Gerar, Jacó desceu ao vale de Jaboque. Já que você não quer dar glória, eu vou continuar até alguém reagir. José desceu a cisterna jogado pelos irmãos, Moisés desceu as margens do Nilo, Naamã desceu as águas. E com Deus é assim, quanto mais prepotente, mais vai descer. Não vai descer só uma vez não, Naamã, vai descer 7 vezes. Samuel desceu a casa de Jessé. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Jeremias desceu a casa do oleiro, Daniel desceu a cova dos leões, Zaqueu desce depressa, porque hoje Jesus Cristo de Nazaré, alguém está comigo aqui? Jesus desceu ao Jordão, e quando ele desceu, o céu se abriu. Eu vim pregar, as coisas com Deus começam embaixo. Ele cai no 1, mas Deus fala para ele no 2, agora se levanta, porque a vida é assim, uma hora você está embaixo e outra hora. Deus está dizendo para alguém que está aqui, chegou a hora de levantar. Vou de novo, Deus está dizendo para alguém aqui, chegou a hora de levantar. O casamento eu estou levantando, o ministério eu estou levantando. Alguém recebe? No financeiro eu estou levantando. Há uma palavra profética sobre as nossas cabeças, e a palavra é, não vai acabar no chão, não vai acabar humilhado, não vai acabar aí. Eu estou te convidando, levanta-te, Ezequiel. Fecha seus olhos. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é, e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, estou sentindo que alguém será levantado por Deus.
Eu estou sentindo que a graça levanta alguém. A graça levanta alguém. A graça levanta alguém. A graça levanta alguém. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito a ser. Eu não vou ficar prostrado, caído, quando Ele me ama. Deus está te levantando aqui. Oh, Deus está te levantando aqui. Deus está te levantando, levantando, levantando. Me ama. Recebe renovo. Recebe renovo. Recebe renovo. Recebe renovo. Recebe renovo. Aleluia. Recebe renovo. Eu vou profetizar para alguém que crê. Seja curado, 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 liberto, 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 renovado, 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 renovado. Eu vou profetizar para alguém aqui receber. Seja levantado, seja levantado, seja levantado, seja levantado. Ele levanta, Ele levanta. Te ama, Jesus. Te ama, Jesus. Está te convidando, fique de pé, porque Ele te ama. Jesus te ama. Eu preciso chamar alguém que se afastou da presença de Jesus e essa noite quer devolver a sua vida a Jesus. Saia do seu lugar e vem aqui na frente que nós vamos orar por você. Wesley, eu quero voltar para Jesus. A hora é agora. Volte para Jesus. Vem. Ele está te chamando, vem. Tem alguém? Se tem alguém, a hora é agora. Só sair do seu lugar e vir aqui. Me ama, Ele. Isso. Vamos terminar dizendo: posso crer no ar. Termine dizendo, diga para alguém que está perto de você, não vai acabar no chão. Diga para alguém, diga para alguém, diga para alguém. Temor. Hoje Ele está te levantando, Ele está te levantando.
Aleluia. Ele está aqui nessa noite. Ele vive. E é por isso que nós estamos vivos também. Ele vive. Aleluia. AD Perus Jardim Rincão. Desde 1969, abençoando a região.